E se eu te dissesse que a morte não existe? Que há provas, registros e testemunhos científicos mostrando que a alma sobrevive, que a vida apenas muda de forma? Hoje, o professor Severino Celestino nos conduz a uma jornada que une fé e razão, revelando os mistérios da reencarnação, das lembranças de outras vidas e das experiências que desafiaram até os mais céticos cientistas do planeta. De crianças que lembram nomes, lugares e mortes de vidas passadas. Há médicos renomados, como Eben Alexander, que morreu clinicamente e voltou trazendo uma mensagem do além. A morte não é o fim. Eu estive lá. Severino mostra, com serenidade e sabedoria, que a reencarnação é o código secreto da justiça divina. Nada é por acaso. A dor, o fracasso, o amor e até as doenças carregam histórias de outras existências, e quando compreendemos isso, tudo faz sentido. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga Deus, o destino e a própria vida. Se inscreva, e escreva nos comentários. Eu acredito que a vida não termina aqui. Vamos pedir a Jesus que nos dê a humildade, a abertura dos nossos corações, você espírita, não espírita, cristão, não cristão, de qualquer corrente religiosa que seja, mas que nós militamos numa doutrina que é constituída de triplos aspectos: ciência, filosofia e moral religiosa. A religião nos une a todos os outros princípios que levam a Deus. A filosofia trabalha para a nossa reforma íntima e moral, a tendência má que existe em nós, desde que o espírito é aquele que trabalha todos os momentos para vencer as suas tendências más. E cientificamente, nós trabalhamos com aquilo que é muito importante, como Kardec nos diz na Gênesis, que o espiritismo sem ciência não tem suporte. E assim nós vamos falar um pouquinho sobre um termo chamado vidas sucessivas, porque esse termo é muito mais adequado a outras religiões do que mesmo a religião espírita, onde nós o temos com o nome de reencarnação. As vidas sucessivas são vistas em muitas religiões orientais, no sufismo do Islã, na parte cabalística do judaísmo, nos orientais, nos hindus, nos budistas, e tantas outras correntes que são adeptos de Xanduê e tantas outras das vidas sucessivas, que Kardec chama de reencarnação. A ciência, depois de muito receber tanta adversidade por causa dos dogmas religiosos de algumas religiões cristãs ocidentais, teve e tem um papel muito importante de trazer esclarecimentos libertadores para todos nós. O nosso mestre codificador, Allan Kardec, ele deixou 3 verbos, aliás, 5 verbos importantíssimos para a nossa prática: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, dizia o nosso mestre Allan Kardec. E baseado nisso, nós vamos trabalhar um pouco, porque a expressão em outros idiomas são rodas da alma, no sânscrito, no próprio judaísmo chama Guigu Neshamot, que Guigalo em hebraico é rodas. Então, em Neshama é alma. Guigu Neshamot, é o plural de Neshama, significa rodas das almas, ou seja, o vai e vem que está na primeira revelação, o Velho Testamento, e no Evangelho, em muitas passagens apresentadas por Jesus. E nesse campo, nós temos muito suporte científico para trazer reflexões para vocês, para todos nós, nesta noite. O nosso grande mestre, que se chama o segundo Kardec, francês, Leon Denis, ele tem uma obra chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E que no seu capítulo 13, ele fala das vidas sucessivas. E ele faz algumas análises lógicas, segundo ele, das vidas sucessivas, quando ele diz que de onde vêm os jovens prodígios, os músicos, os pintores, os artistas natos, que desde a infância, pequena infância, já mostram disposições extraordinárias para as artes, para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de trabalhar, de se esforçar, de pesquisar, e não consegue evoluir.
São perguntas racionais que a gente pode tentar com a ciência explicar. Eu queria começar falando de um grande hindu, que é médico, psiquiatra, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. O nome dele é Hemendra Nath Banerjee. Esse homem pesquisou mais de 3.000 casos sugestivos de reencarnação na Índia e em outros países orientais. Ele fez esses trabalhos, para quem quiser aprofundar um pouco mais cientificamente, ele se encontra numa obra chamada Vida Pretérita, onde o doutor Hernando Banerjee tem casos curiosíssimos, fantásticos, quando ele, nessas muitas pesquisas, ele fala de um caso específico, de um jovem, de uma criança, com 6 anos, disse, eu não sou daqui. Começou a dizer à mãe dele, eu não sou daqui. E começou a descrever de onde ele era. Dizer o nome do seu pai, da sua mãe, dizer aonde ele morava, e que ele morreu assassinado na sua fazenda, e a sua esposa ficou com as suas filhas lá. E ele começou a dar detalhes do local. E esse caso foi comunicado ao doutor Banerjee, porque qualquer coisa diferente chamavam ele para trazer à tona ou para verificar, porque todos os casos que ele fez, que ele estudou, foram casos assim, diferentes, casos específicos, com detalhes. E ele pegou essa criança, esse menino, e foi com ela, com ele, à fazenda, aonde ele dizia que lá a esposa dele ainda morava com as suas filhas, porque ele só tinha 7 anos, tinha ficado todos lá. E ao chegar lá, tal, não foi a surpresa quando ele imediatamente reconheceu a sua ex-esposa, as suas filhas, e entrou, pediu para entrar com ela no quarto, que queria conversar com ela. Eles entraram sozinhos, e ele conversou com essa mulher mais de 1 hora. E quando saiu de lá, ela disse, eu não tenho dúvida que esse é o meu marido, que foi assassinado. Ele era um fazendeiro, ele cultivava frutas, melancias e outras frutas naquela região. E, curiosamente, quando ele saiu da casa, ia passando um sorveteiro. E ele chamou o sorveteiro pelo nome. E disse a ele, olha, o senhor, por favor, sirva sorvete à minha esposa, minhas filhas. Perguntou ao doutor Banerjee se ele queria. E quando terminou, ele disse para o sorveteiro, não vou lhe pagar, porque você me deve aquelas frutas que eu lhe vendi, assim, 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 você ficou de acertar comigo, e não houve tempo, porque eu fui embora. Todos confirmaram o fato, inclusive o sorveteiro, e ficaram todos pasmos com essa realidade forte de lembranças espontâneas de vidas anteriores. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão científica. Os casos deles são fantásticos. Tem inúmeros nesse livro chamado Vida Pretérita. As pesquisas do Dr. Banerjee na Índia foram continuadas nos Estados Unidos, com o Dr. Ian Stevens, um canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, vizinha a Nova York, nos Estados Unidos. Em 1964, ele abandonou o cargo da Universidade Canadense e foi pesquisar os fenômenos da encarnação. E ele foi o pioneiro desses fenômenos, desses estudos nos Estados Unidos. Então, ele dedicou 40 anos de estudo científico e analisou mais de 3.000 casos sobre lembranças espontâneas na infância, marcas e defeitos de nascença, memórias de vidas passadas e regressão de vidas passadas. Então, o trabalho dele também está registrado em livro, chamado, ele nasceu em 1918, morreu em 2007, e lançou essa obra em 1966, 20 casos de reencarnação, onde ele pesquisou todos na Universidade da Virgínia, e com crianças de 2 a 4 anos que tinham lembranças de vidas anteriores.
Então, nós temos já dois grandes pesquisadores. No Brasil, nós temos o professor doutor Hermínio Miranda, ou Hermínio, e ele trouxe também 50 casos de reencarnação no Brasil. Existem ainda outros pesquisadores no planeta, chamado Patrick Druth, na infância, com a obra chamada Reencarnação e Imortalidade. Tem também a Elizabeth Plath, profeta, que estudou o elo perdido do cristianismo, a reencarnação. E mais recentemente nós temos a história de um grande, famoso psiquiatra dos Estados Unidos, chamado Dr. Brian Weiss, com a sua paciente chamada Catherine, com quem ele realizava sessões. Ela tinha problemas sérios de sobrevivência ou de relacionamento social, ela tinha traumas, ela tinha problemas sérios. A primeira vez que ele a encontrou, ele estava na sala de espera dele, caminhando, tremendo, insegura, síndrome de pânico, tudo que você possa imaginar. E ele começou a fazer análise com ela, procurando traumas da infância, e um belo dia, depois de algumas sessões, sem encontrar assim, tantos resultados positivos, ele, na sua hipnose regressiva, ele pediu a ela que voltasse a uma vida anterior. E lá no passado ele encontrou a causa. E mais forte ainda, ele encontrou que Catherine fazia parte da sua vida e ele da vida dela no passado. Ele relutou muito com esse trabalho, porque todo cientista não é muito chegado à religião, a coisas sobrenaturais, mas depois de muita relutância particular, ele resolveu publicar uma obra chamada Muitas Vidas e Muitos Mestres, que é um best-seller sobre vidas sucessivas. Você veja que eu não estou falando nem de reencarnação, para não parecer que eu estou sendo tendencioso ou impondo uma questão religiosa. Nós estamos falando de ciência, questões científicas. Mais recentemente, eu gostaria de lembrar a vocês o nome de uma obra que tem mais de 1,5 milhão de livros vendidos. É uma obra chamada Uma Prova do Céu. Essa obra conta a história de um neurocirurgião da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a universidade assim, das mais famosas do planeta. A gente que trabalha na academia, quando a gente vai analisar as melhores universidades do planeta, Harvard aparece assim, como uma das primeiras, ou se não, a primeira. Pois bem, o doutor Eben Alexander, Eben, curiosamente, em hebraico, significa rocha ou pedra. Ele era um neurocirurgião que não aceitava nada fora da mente. Ele dizia que todos os fenômenos da mente eram ligados ao cérebro e que nada poderia se desligar do cérebro. Ele era um defensor, ele lutava contra a questão de EQM, ou experiência de quase morte, onde ele dizia que tudo que as pessoas viam, que narravam nas experiências de quase morte, eram projeções do cérebro e da mente física. Só que um dia ele acorda de madrugada, passando mal, teve um problema sério, começou a delirar, a tremer, febre alta, foi levado para o hospital e descobriu que ele estava com meningite, meningocócica de alto teor patogênico inflamatório. E que tudo isso levou imediatamente, no dia seguinte, já ao estado de coma profundo. Ele ficou 1 semana em coma profundo. O caso dele já era dado como um caso perdido, porque diziam os médicos que se ele voltasse, ele poderia ficar pro resto da vida com atipia física, sem condições de caminhar, não se lembraria mais de nada, porque a sua atividade cerebral estava zero. Não havia
nos aparelhos que mediam a sua atividade cerebral, nenhuma resposta física. E depois de uma semana, os médicos que o acompanhavam convidaram a família, a esposa, para desligar os aparelhos, porque não haveria mais condições para ele continuar naquele estado, porque não tinha mais vida cerebral, já foi decretada a morte cerebral, e ele precisaria apenas da esposa e dos filhos para assinarem um termo de consentimento, porque todos já sabiam que ele não ia ter condições nenhuma de retornar, e mesmo que retornasse, teriam 3% de chance de voltar ao normal. 97% de chance era de que ele não teria atividade cerebral suficiente para ter uma vida mais como ele era antes. E a esposa ficou de chegar no hospital, já perto da noite, os filhos também, depois das atividades do dia. Antes da esposa chegar, a enfermeira que o atendia observou que, mesmo paralisado daquela maneira, ele mexeu com um dedo. E mexeu com a mão. E ela assustou-se, foi chamar o médico. O médico voltou, ele já tinha mexido com o braço, com a perna. E para não ser prolixo, esse homem voltou e sentou na cama. E o mais fantástico disso tudo é que ele voltou sem sequelas, com toda a sua lucidez, com toda a sua inteligência, com toda a sua condição natural de reassumir as suas atividades depois de uma semana com a infecção potencialmente patológica, destruidora, porque, segundo ele narra como médico, neurocirurgião, a meningite que ele pegou era destruidora, era danosíssima, infecção terrível. E a primeira coisa que ele pediu foi o mapa da sua atividade cerebral, para que ele queria ver. Ele observou que não havia nenhum sinal de ligação cerebral do cérebro e da mente dele com qualquer outra atividade naquele período. Estava com atividade zero, como se estivesse apagado, alguém tivesse desligado um interruptor de luz. E aí vem a questão maior. Durante esse período, ele esteve do outro lado. Ele esteve com uma atividade, e quem lê essa obra vai pensar que é um novo André Luiz narrando a história através da psicografia de Chico Xavier na obra Nosso Lar. Tudo que André Luiz narra em Nosso Lar, ele narrou com as suas visões. Semelhantemente, outros termos, outras palavras sinônimas, mas tudo converge para que ele estava convencido de que ele esteve do outro lado, ele teve atividade, ele visitou pessoas, ele viu situações. E ele narra na introdução do seu livro, ele diz assim: o que aconteceu comigo quando eu estava em coma é, sem dúvida, a história mais importante que terei que contar daqui em diante. Mas é um relato muito delicado, porque é estranho demais para a compreensão normal. Aí já mostra que a ciência, muitas vezes, não tem limites na sua busca, porque o que é material, o que é espiritual, como diz Kardec, o que foge ao material, muitas vezes não fica tão fácil da ciência adentrar esse mundo e explicar alguma coisa. E ele diz assim: além disso, as conclusões tiradas são baseadas em uma análise médica da minha experiência e na minha familiaridade com os conceitos mais avançados da neurociência e dos estudos da consciência. E ele publicou essa obra e diz ainda, acrescenta: quando eu percebi a verdade por trás da jornada, eu soube que precisava contá-la. Fazer isso da melhor forma possível se tornou o principal objetivo da minha vida. Isso não significa, diz ele, que eu tenha abandonado a atividade médica e a carreira de neurocirurgião. Mas agora que tive o privilégio de entender que a vida não termina com a morte do corpo ou do cérebro, encaro isto como a minha obrigação, meu chamado.
relatar às pessoas o que via além do corpo e além desta terra. Esse homem modificou-se de tal forma. Ele hoje disse: eu tenho uma vida muito feliz. Eu entendo o que é a vida, entendo o que é a morte, não tenho medo da morte, também não vou morrer por isso. Mas eu preciso dizer para as pessoas que não temam a morte, porque é um fenômeno muito natural. A morte não existe. O que diz a doutrina espírita? Os mortos, sim. A morte existe, os mortos não. O corpo físico perece, como está lá no Eclesiastes de Salomão, no capítulo 12, quando ele diz que enquanto não desligar o cordão de prata, temos vida. Desligou o cordão de prata, a vida física termina, mas a espiritual continua. Essa é a conclusão de Salomão no seu livro Eclesiastes, no capítulo 12, muito semelhante com o que nos fala a doutrina espírita. Eu estive nos Estados Unidos, que é vizinha ali, a Virgínia, e conheci um grupo que nos recebeu lá, e disse que o Dr. Eben Alexander, ele vive hoje em Nova York, dando palestra graciosamente, não cobra nada. As obras deles, ele fez questão que fosse publicada a preço de custo para que todos tivessem acesso. E a obra, uma prova do céu, já tem 1,5 milhão. Hoje já deve estar com muito mais, bem 3 ou 4 milhões, que já faz, estive nos Estados Unidos já faz uns 5 anos, nessa época que eu fui abrir lá um seminário na 13ª Semana Espírita de Nova York. E disse que ele é uma pessoa receptiva, feliz, mas que disse que a vida para ele, depois disso, tomou outro rumo. Então a ciência vem dessa forma, com esse pouco resumo que eu trago para vocês, colaborar muito com aquilo que Kardec diz na obra Gênese, a sua obra mais científica, mais profunda, mais racional que alguém pode ler. Não precisa saber tradução da Bíblia, leia a Gênese de Allan Kardec e veja como ele é profundo, racional e respeitoso com relação à ciência. Eu posso dizer a vocês que eu sou um cientista, que eu tenho registro no CNPq, fiz muitas pesquisas, tanto na minha área profissional, como cirurgião dentista, que eu cheguei à carreira titular e PhD em odontologia, e sou pós-PhD em ciência das religiões. Não estou dizendo isso para me fazer média com vocês ou me considerar superior a ninguém, não. Isso é fruto da minha curiosidade. Eu nunca abracei nada que eu não fosse verificar se tinha racionalidade ou razão de ser. Por isso, como espírita há 41 anos, eu não chamo ninguém para ser espírita, porque eu respeito a religião do outro. Agora, por gentileza, me deixe seguir o meu caminho, porque eu não sou espírita porque me disseram que o espiritismo era bom, ou que eu precisava ser para me salvar. Não. Sou espírita pela racionalidade, porque a doutrina espírita me ensinou que a mente e o coração são duas coisas distintas. Um fala da racionalidade e outros falam do sentimento. E o espiritismo tem essa conotação. Fé, porém com razão. Porque fé sem razão é fanatismo. A ciência sem religião é ateísmo. A religião sem ciência é fanatismo. Por isso que nós precisamos das duas coisas para caminharmos juntos para o reencontro com Deus. E foi baseado em tudo isso que eu me ingressei na área das pesquisas do idioma, das línguas originais, e fui observar na história que só os cristãos católicos, protestantes e as correntes ortodoxas não aceitam a reencarnação. Mas Jesus fala que João Batista é o Elias que devia voltar. Por que Jesus diz isso? Porque ele precisava se identificar como o Messias. E Jesus esperava que as coisas acontecessem da forma que ele programou. Porque tudo é programa dele. Ele é que é o governador do planeta, ele que disse que estava com Deus antes que os céus e a terra fossem criados. E Jesus enviou profetas como Isaías, no capítulo 40 do seu livro, versículo 3, onde ele fala da voz que clama no deserto.
Onde Malaquias, no seu capítulo 3, também fala que Elias iria voltar para preparar o caminho antes do grande e temível dia do Senhor. E Jesus fecha essa dúvida para quem tinha com relação à voz do que clama no deserto e da volta de Elias, apresentando João Batista como mais que um profeta. Ele não era só um profeta, ele era também um mensageiro de Deus, e dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E João encerrou profecias em Israel. A Torá e os profetas profetizaram até João. Por que a Torá e os profetas profetizaram até João? Porque a Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. E ele estava ali, João encerrou profecia a respeito dele. E Jesus disse: vocês querem saber? É ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus não veio como objetivo maior de ensinar a reencarnação, porque já era algo comum entre os hebreus. As vidas sucessivas está subentendido em muitas passagens, inclusive Eclesiastes de Salomão: geração vai, geração vem e a terra permanece a mesma. Jó diz: pergunta às gerações passadas, somos de ontem e não sabemos nada. O salmista diz: Deus me ama e não deixará a minha alma ficar eternamente no Sheol, que é o mundo subterrâneo, aquilo que a igreja chama de limbo para as crianças, nós chamamos de umbral, outros chamam de inferno, outros chamam de céu. A classificação vem muito da interpretação que se dá à literalidade do texto, sem muito a sua profundidade. Deus é misericordioso, infinitamente justo e bom. Ele jamais deixaria o seu amparo para com todos nós, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, que Deus não se alegra com a perda do ímpio. Ele quer que todos nós sejamos elevados e voltemos para ele. Jesus nos traz isso com a parábola da ovelha perdida, e diz do filho pródigo, e fala também que ele é o bom pastor, e o bom pastor não desampara as suas ovelhas, e que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, porque eu vou buscar todas elas, aquelas que não são deste aprisco, porque no final haverá um só pastor e um só rebanho. Então, se você entrar no campo científico, e se você se desarmar da questão teológica, dogmática da sua religião, você vai encontrar que a reencarnação é a melhor notícia que a gente pode ter. As religiões estão por aí, só trazem notícia de um Deus que pune, que você pecou, vai ser castigado. E todo mundo acredita nessas religiões que não trazem as notícias que a doutrina espírita traz. Ninguém vai se perder. Jesus já dizia isso, e o Espiritismo ratifica. Não se perderá ninguém. A reencarnação está aí para nivelar aquele que não saldou o seu débito na sua existência, volta para recomeçar. Jesus fala disso em muitas passagens do Evangelho. Os discípulos acreditavam plenamente nisso, porque quando ele pergunta lá em Cesareia de Filipe, lá no norte da Galiléia, nas margens da nascente do Jordão, quem diz os homens que eu sou? Eles disseram, disse que tu és Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser Jeremias, Elias ou algum dos profetas na concepção do povo, porque eles acreditavam na volta daqueles que já tinham vivido no planeta. Se Jesus podia ser Jeremias, não podia ser ressuscitado, tinha que ser reencarnado. Se podia ser Elias, tinha que ser reencarnado e não ressuscitado. A qualquer um dos profetas não existia mais. Elias viveu 850 anos antes do Cristo. Então, como é que ele poderia voltar como Elias? Aqui Jesus disse que ele voltou como João Batista. Então, isso é uma notícia excelente que nos traz a misericórdia divina, a bondade, a certeza de que só fui entender a justiça de Deus quando eu conheci a reencarnação, nivelando a lei de causa e efeito. A reencarnação explica as diferenças, aquilo que a gente chama de injustiça. A reencarnação acaba com a injustiça. Depois da reencarnação, pode haver injustiçado. Aliás, pode haver injustiça, mas não injustiçado. Cada um recebe aquilo que plantou. É por isso que Jesus começa seus ensinamentos parabólicos com a parábola do semeador, que é aquele que semeia, colhe.
Todos nós. E ele fecha isso em Mateus 16, 28, quando ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, essas notícias maravilhosas que eu trago para vocês, que todas as religiões racionais e lógicas, ou seja, não é ilógica, mas é ilógicas, elas trazem esse princípio confortador e consolador. Dever não é bom, mas quando a gente sabe que pode pagar ou tem com que pagar, é maravilhoso. E a reencarnação nos dá essa felicidade, essa condição de dizer assim: eu devo, mas Deus me deu a condição de saldar os meus débitos em múltiplas existências. E com a reencarnação a gente chega naquilo que dizia Paulo de: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A reencarnação venceu a morte. A primeira palavra do verbo divino é amor, diz o Espírito da Verdade. E a segunda, reencarnação. Então, ninguém me aborreça, ninguém tem raiva de mim, porque eu estou trazendo esses conceitos libertadores. Nenhuma das coisas que eu trouxe aqui é para escravizar ninguém. É para libertar, vencer, crescer e ir para frente, para o reencontro de Deus. E como eu digo aos pastores, eu dizia aos meus alunos pastores lá no curso de Ciência das Religiões, não tenha raiva de mim, que eu não criei a reencarnação. A reencarnação é misericórdia de Deus. Se vocês gostarem, muito bem, mas se não gostarem, vão reencarnar do mesmo jeito. E talvez até numa família espírita que vocês tenham algum preconceito contra ela. Então, meus irmãos, me deram 30 minutos, eu já falei 35, então eu vou abrir para que vocês quiserem tirar alguma dúvida, agradecendo já a bondade de vocês de poder me ouvir, cansando os ouvidos de vocês. Bom, essa voz nordestina puxada, mas é sincera, é amável, tem um objetivo único. E boas notícias, porque o Evangelho de Jesus, é uma hebraico, Rabessorá, significa boa notícia, por isso que Humberto Campos chama de boa nova. Então, essas são as boas novas que eu trouxe para vocês na noite de hoje, atendendo o convite da Jeane e os auspícios aí do nosso médio de mídia, que é o Júlio Figueiredo. Aberto para perguntas, muito obrigado. Severino, nós que agradecemos. Eu costumo conversar com os amigos aqui, que eu acho que você conviveu com Jesus na época dele, porque você fala como se tivesse convivido com o mestre, com muita propriedade, com muito conhecimento e com muita segurança, diga-se de passagem. Mas queremos dar uma boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando do estado de Sergipe, né, o nosso estado, de Porto Alegre. Muito boa aí. Com certeza. De Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, da Paraíba, o estado do nosso amigo Severino, de Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, do país, Portugal e também da Itália. E também queremos dar uma boa noite aos estados que não se manifestaram no chat, porque deve ter outros estados, outros irmãos que não se manifestaram no chat. Então, boa noite a todos. E temos uma pergunta aqui de Solange Assis. Ela pergunta o seguinte: uma pessoa pode ter dívidas passadas, por isso não encontra um companheiro? Com certeza, minha filha. Ninguém, o que eu falei. Pode haver injustiça, injustiçado não. Cada um tem um motivo pelo qual passa pela dificuldade. Aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele diz assim: com a reencarnação fica fácil da gente entender todas as dificuldades, de todas as origens. Lembremos que Jesus diz a Nicodemo que o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Se você não sabe de onde ele vem, é porque ele existia antes. Se você não sabe para onde ele vai continuar existindo. E nessa passagem por aqui, por nós, ele traz as nossas cargas de ontem, e graças a Deus que a gente não se lembra. O Cristo não se lembrou que ele era Elias. Perguntaram, ele disse: não sou. E Jesus disse que ele era. Então, nesse sentido, é que nós, como dizia Paulo, sobretudo, dai graças. O que nós estamos passando, que seja fonte de resignação e de agradecer a Deus a oportunidade, porque se tudo passa,
Se a gente passa, você não está sofrendo eternamente, você está passando por uma provação. E como Kardec diz na obra Céu e Inferno, o purgatório é a terra. Aqui é um lugar de purgar, de expiar. Todas as dificuldades, você que não acha um companheiro, provavelmente você abusou muito de seus companheiros no passado. Há sempre um reflexo natural daquilo que você semeou. Porque a semeadura é livre, mas a colheita fatalmente é obrigatória. É o bumerangue, depois você joga, ele tem que voltar para você. Muito bem. Verdade. Mandando um abraço para todos que nos acompanham em todas as redes sociais. E temos aqui uma pergunta do nosso amigo que acompanha sempre a gente em todas as lives, Daniel Rosa. A pergunta de Daniel Rosa é a seguinte: Oi, Jeane e Júlio, uma pergunta ao professor Severino. Jesus, em sua transfiguração, afirmando que Elias já veio e não o reconheceram, então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mateus 17, 12 e 13. Pergunto se mesmo Jesus, afirmando que João Batista era a reencarnação de Elias, e irmãos de outras religiões discordam, a reencarnação vem mais por convicção do que querer provar aos simples que aceitarão e não aos eruditos que pedirão prova. A reencarnação é para todos. É misericórdia divina. Mas, infelizmente, meu caro João, e a pergunta do... Como é que foi o nome do rapaz? Desculpa, eu... Daniel Rosa. Daniel, nome bonito. Deus é meu juiz, em hebraico, esse nome significa. Pois, Daniel, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho. A reencarnação não é para se acreditar, é para se agradecer por ela existir. Porque sem ela nós estaríamos perdidos. É o maior exemplo da misericórdia divina é a reencarnação. Porque você pode saldar o seu débito, reconciliar. Jesus diz lá em Mateus 5:25. Apressa-te, ele usa a expressão no original, maer, em hebraico, que é apressa-te, acelera o teu reencontro com aquele desafeto que você tem enquanto você está aqui. Porque se você não fizer isso, você vai ser entregue para o juízo, você vai passar por um julgamento, como diz Paulo, depois da morte vem um julgamento, e depois você vai ser entregue à justiça para saldar os seus débitos. Enquanto você não tiver saldado todos, veja que Jesus usa, ele está falando, até no original, ele diz, Vaê Mechalem, Mechalem em hebraico é pagar, é dinheiro, pagar com dinheiro. E Jesus está usando a expressão material, a conexão de... que deve ser. Por isso que o Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas. Porque tudo que você faz ao outro, você adquire um débito, uma dívida. Essa é a palavra certa que está lá no original. É um débito. E quem está devendo está no nível inferior. Então Jesus diz, não diz, dali não sairás, não. No original ele diz, dali não subirás. Porque se você tem alguma coisa contra seu irmão, você só vai subir quando você saldar. E a reencarnação, como diz André Luiz, ela tem que acontecer, o saldo ou o pagamento no mesmo local que você semeou. Para ver exatamente o que Jesus diz, a reconciliação, o reencontro. Então, não precisa de religião para isso. Se você perguntar, eu perguntei ao meu professor de hebraico se ele acreditava na reencarnação, e ele respondeu, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. E se eu tenho certeza, é porque ela está na Torá. E eu contra-argumentei, e porque vocês não divulgam como a gente divulga? Ele disse, porque o que está na Torá não é para ser divulgado, é para ser praticado e vivido. Porque Deus não manda nada que não seja bom para nós. Olha o conceito, olha a visão diferente. Então as pessoas acham que contra-argumentando que não existe, só porque estão negando vão deixar de existir. Sempre, no século passado, século XVII, XVIII, se negava que a pessoa podia morrer de uma infecção, porque não existia microscópio, ninguém conhecia a bactéria. Com Leeuwenhoek, aperfeiçoou
as lentes, e criou o microscópio e mostrou que o que causava apendicite era uma bactéria que, se as pessoas lavassem as mãos, como agora, usassem álcool gel e companhia e máscara, se as pessoas impedissem aquela bactéria de agir no corpo, a pessoa sobreviveria. Como não existia microscópio, ninguém acreditava, mas depois que viram, o ser humano é muito materialista, é muito limitado nesse sentido. Só porque ele não vê ou não acredita, ele simplesmente diz que não existe e nega. Como, sabe por que nega? Porque a maioria das pessoas quer vantagem. Quer entrar no céu pela porta da cozinha, sem fazer esforço, através de outra pessoa, achando que Jesus, sendo morto numa cruz, já salvou todo mundo. Ele salvou a gente da desinformação. Ele morreu numa cruz para chamar a nossa atenção, que a gente precisava mudar e seguir o seu legado, porque se você não seguir o evangelho de Jesus, ele mesmo disse, não é o que disse o Senhor que entrará no reino dos céus. O que vai contar para nós é o que está lá em Mateus 25, 31 a 46. No juízo final, na transição planetária, na seleção que está acontecendo agora, não é a religião que vai contar, não é a crença, não é dizer o que existe e o que não existe, mas aquele que deu de comer a quem tem fome, bebeu a quem tem sede, vestiu o nu, visitou o doente e o encarcerado. É isso que Jesus disse que vai contar no juízo final. Mas as pessoas não querem ter esforço. Quer viver bem, viver menos e ir para o céu. Ah, se eu pudesse ter tudo isso. Eu conheço pessoas que já me disseram que eu precisava aceitar Jesus. Eu digo, aceitei desde a primeira vez que eu conheci. E daí, então, há 50 anos eu trabalho para que ele me aceite. Porque eu sei que ele me ama. Agora eu preciso dar testemunho desse amor por ele. Não é simplesmente, como diz o profeta, amá-lo da boca para fora. Então, não é o que eu creio que é importante. O importante é o que eu faço. O que as palavras passam, os exemplos arrastam. Perfeito, Severino. Eleusa Lima, ela perguntou o nome do livro durante a sua explanação. Quando você estava explanando, ela perguntou o nome do livro. Você lembra ainda? Eu citei 3 livros. O primeiro foi o do Dr. Banerjee, da Índia, que chama Vida Pretérita. O segundo é do professor Ian Stevenson, o canadense da Universidade da Virgínia, que chama 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E o terceiro e último agora é a história do Dr. Eben Alexander, que é Uma Prova do Céu. Esses são os 3 livros básicos que eu citei. Pronto, e está um livro muito vendido, um best-seller, está aí gravado. É só se ela não conseguiu copiar, mas é fácil. Uma Prova do Céu, né? Com a Alexander, Eben Alexander, Vida Pretérita com o Dr. Banerjee e 20 Casos de Reencarnação do professor Ian Stevens, nos Estados Unidos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Maria do Carmo, ela perguntou o seguinte: como lidar com o corpo feminino tendo uma alma masculina? Ela continua: mudar o gênero na visão espírita é um erro? Minha filha, cada um colhe o que planta. Essa é a grande questão. Se eu nasço mulher, mas sentindo que eu sou homem, o problema não é dessa existência. A doutrina espírita entende perfeitamente isso. Entende, respeita, não tem preconceito e considera esses que passam por essa dificuldade de gênero alguém que precisa de amparo, de amor, de compreensão, para que eles cresçam. Não é para que eles venham se promiscuir, manter o erro, de forma nenhuma, porque o espiritismo a doutrina espírita é progressiva. A lei do progresso faz parte dos pilares da doutrina. A gente precisa crescer. Então, o homem de ontem, que abusou do sexo oposto, que explorou a mulher, que fez tudo, agora vem como mulher no corpo de homem. E vice-versa. Não é castigo, é colheita. E aqueles que estão a caminho precisam de amparo, não de crítica ou condenação. Jesus precisava levar a cruz dele do palácio de Pilatos até o Gólgota. Ele tinha que levar, ele foi escolhido para levar. Mas apareceu alguém chamado Simão Cirineu para auxiliá-lo no caminho, e esse homem notabilizou-se e imortalizou-se como gesto solidário. A doutrina espírita é um Cirineu que auxilia aqueles que estão em dificuldade no caminho a se soerguerem.
para ir ao encontro do Cristo, perdoando, amando e auxiliando, não acicatando ou considerando aquilo uma coisa naturalmente, até mesmo de se evidenciar. Não, amparemos, respeitemos e amemos. É um ser que está em dificuldade de se reencontrar no caminho para Deus. É assim que a doutrina espírita vê a questão da identidade de gênero. Severino, Cláudia Lima nos acompanhando lá no YouTube, ela pergunta: o espírito pode reencarnar logo ou pode demorar? Varia muito. Como é o nome da nossa irmã? Cláudia Lima. Claudinha, é o seguinte, minha filha. Varia de espírito para espírito. Tem espíritos que logo que desencarnam, eles podem reencarnar quase que imediato, mas depende da evolução. Outros nem passam 1000 anos, suponhamos, em dificuldade sem aceitar nem que morreu. Outros abusaram tanto da oportunidade reencarnacionista que criam defeitos do superespírito tão fortes que precisam voltar com limites. Eles nem querem voltar. Isso, assim, reencarnação é chamada de compulsória. Que a pessoa não quer voltar e a família muitas vezes se reúne e arranjam a condição desse espírito voltar com deficiência. São aquelas pessoas que nascem com determinadas síndromes, retardamento mental, pessoas que vivem sem condição de locomoção, crianças em grau de excepcionalidade imenso. Esses espíritos, raramente, eles são espíritos muito evoluídos. Quase sempre são vítimas do abuso que praticaram contra o corpo, suicidas, aquelas pessoas que não levaram em consideração a importância de zelar sua casa espiritual, que é o corpo físico, e trazem como consequência a colheita. E eles nem sempre, esses quase sempre não escolhem voltar. E voltam obrigatório, porque eles precisam evoluir. Por misericórdia divina, eles têm reencarnação compulsória. Então, depende da evolução do espírito e daquilo que ele se propõe. O Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, os espíritos amigos chegaram para ele e disseram assim: olha, Bezerra, beija esse corpo que te fez evoluir e crescer tanto. Então, ele tomou plena consciência logo imediato ao seu desencarne que ele estava num processo evolutivo muito grande. Paulo de Tarso, que mesmo degolado, recobrou a visão e conseguiu alçar um voo espiritual ao reencontro do Cristo. Então, cada um tem a sua colheita dentro. Esse princípio de lei de causa e efeito rege tudo no universo, inclusive as reencarnações, porque cada um será dado, se diz o próprio Cristo, segundo suas obras. Severino, eu estou aqui achando graça de um irmão que colocou aqui no chat, Antônio de Pádua. Ele colocou o seguinte, que está depois de um nível de entendimento, de palestra que foi dado por você, ele está proibido de dizer para ele que ficou com alguma dúvida. Achei bem interessante o que ele colocou aqui no chat. Bem, mas tem uma pergunta aqui de Marleide Batista. Ela pergunta o seguinte: Severino, é possível acontecer de duas pessoas vindo para realizar alguma missão ou compromisso juntas e uma delas desistir e passar a não suportar a outra pessoa? Nós somos sempre, primeiro, vou dizer o Antônio de Pádua, que muito obrigado aí pela colocação, né, porque o nome dele faz jus, né? Antônio de Pádua tem 2 nomes, né? Antônio de Lisboa, que depois vai para Pádua e se imortabiliza como Santo Antônio de Pádua. São 2 santos ao mesmo tempo, na mesma encarnação. Então, ele realmente tem motivo para não... Eu agradeço a observação dele, mas ele tem um nome muito bonito, um nome muito bom, que ele tem que, primeiramente, honrar. É responsabilidade dele, né, Antônio? Meu abraço, querido. E obrigado pela colocação. Não me deixa vaidoso, não. Aumenta a minha responsabilidade, meu filho. Obrigado. Agora, dentro da pergunta que a irmã nos faz, de um espírito que veio para se unir a outro e ir em frente, ele pode desistir, porque os espíritos, como Jesus disse aos que dormiam, o espírito está sempre pronto. A carne é que é fraca.
Quando a gente chega no mundo material, a gente tem uma coisa que pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo pode ser danosa para a nossa tarefa, que é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer nada. É por isso que Kardec diz que existem reencarnações que são nulas. Você não evolui, mas também não evolui. Você teve uma passagem pela Terra e não progrediu nada, você estacionou. Então, se a pessoa se compromete no mundo espiritual a vir em tarefa com o outro e chegar aqui, ela não a realiza, ela faliu. Ela teve uma encarnação perdida, ela errou o objetivo, ela esqueceu do objetivo, porque na carne, o espírito, muitas vezes ligado ao material, ele quer seguir o material. Ele se prende a, como diz Jesus, a Mamon, que era o deus fenício da matéria, que em hebraico significa dinheiro. Se você se liga ao material, você vai esquecer do espiritual. Porque, como diz Gonzaguinha na música Alerta, Sinal de Alerta, todos nós temos um lado carente dizendo que sim e a vida da gente dizendo que não. Então, você tem opções de sim ou de não. No momento, você prefere não ir quando você deveria ir. Então, aí você não vai, você fale, você cai. Porque nós temos que seguir o grande ensinamento do Cristo, que ele escolheu lá no Monte da Transfiguração, onde ele escolheu: o meu reino não é deste mundo. Todos nós devíamos dizer isso. O meu mundo não é esse, sem fanatismo. Eu estou no mundo, eu tenho obrigações com as coisas materiais, mas sem ser escravos dela. Eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que ter minha família, eu tenho que ter meu emprego, mas isso, não é nisso que resume-se minha vida. Minha vida se resume que essas coisas me façam evoluir para outra vida, que é a verdadeira, no mundo espiritual. É assim que a gente tem que encarar as coisas da vida, para a gente não fracassar. Verdade. Miriam Ferreira, nos acompanhando lá no Facebook, faz a seguinte pergunta. Será que todos os incrédulos teriam que passar por essa experiência a fim de saber que existe algo além da vida material? Não. Nem todos os incrédulos deveriam passar por isso, não. Jesus sabe quem deve passar. Você veja como é interessante. Se essa história que eu falei hoje aqui do Dr. Eben Alexander tivesse acontecido com alguém que não tivesse destaque científico, se fosse uma pessoa comum, ele estaria sendo contado, como ele mesmo diz na introdução do livro, como um fanático. Mas isso parte de alguém que não deixa nenhuma dúvida, um grande cientista, e um cientista que defendia, como dentro da sua profissão, neurocirurgião, que nada além do cérebro e da mente existe. Então, a defesa dele era essa. E ele vem depois relatar que se ele não narrasse o que ele sentiu, ele estaria sendo contrário aos seus próprios princípios. Então, não é por isso que Jesus envia exemplos. Ele escolheu esse, porque a partir de hoje, com as experiências do Dr. Alexander, Eben Alexander, ele dissemina, ou seja, ele divulga por toda aquela parte dos Estados Unidos, Nova York, Virgínia, Connecticut, aquela região toda ali, que a morte existe, mas os mortos não, que ninguém deve ter medo da morte, que ele já passou por experiência. E o que ele conta é fantástico, porque se vocês lerem o livro dele, uma obra que me encantou muito quando eu deixei a Igreja Católica para me tornar espírita, foi Nosso Lar. Quando eu estava na metade da leitura de Nosso Lar, eu estava para lá, por incrível que pareça. Porque é uma obra tão fantástica, que fala no mundo espiritual com tanta naturalidade, que você até esquece que você precisa morrer para ir para lá. Porque a morte passa a ser secundária. Então, a história do Dr. Alexander é exatamente isso. É uma obra, é uma história que vai libertar e que tem libertado muita gente. Porque ele mudou completamente. Ele não era um homem religioso, ele tinha uma vida comum com a esposa, com os filhos, gostava de passear e etc. Não gostava nem muito ligado à religião. E o que ele trouxe não é nenhuma obra religiosa, é uma obra científico-espiritual, que mostra que Jesus tinha razão quando disse que meu reino não é desse mundo.
Perfeito, Severino. Aqui o chat está lotado de perguntas, de gratidão, elogiando bastante as suas explanações, suas explicações. Mas tem uma pergunta, vamos para a última pergunta, porque já estamos nos 57 minutos. Vamos para é uma pena, mas temos que ir para a última, né? Margarete Feitosa, ela pergunta o seguinte: um espírito, ao desencarnar, pode enviar uma psicografia a alguém da família? Claro que sim. Se isso não acontece corriqueiramente, devido aos nossos preconceitos, à nossa dificuldade, a descrença e a dificuldade que impõe somos nós. A gente vê tanto isso nas obras de André Luiz. Quando a gente viaja, hoje não, mas antigamente, quem saía de casa, quem ia para os Estados Unidos, quem ia morar em Portugal, deixando a família no Brasil, tinha a maior vontade de mandar uma carta, de mandar notícias para ele, para dizer, olha, estou bem. Escrevia sempre, é uma alegria para a família receber uma carta. Quem vai para o mundo espiritual não deixa de gostar de quem gostava e de odiar quem odiava. A vida permanece, apenas não tem mais o corpo físico, mas as necessidades de contato com os entes queridos existem a todo momento. Se você perdeu alguém querido e não recebeu uma carta, converse com ele nas suas orações da noite ou de manhã, ele vai estar junto de você. Não tenha um apego nem revolta porque ele foi, porque nós também vamos. Ele apenas antecipou. E a única diferença dele e de nós que estamos aqui é que ele não tem mais o corpo físico, mas o sentimento, o amor, o desamor, a necessidade, a vontade são as mesmas, compatíveis, logicamente, com o estado espiritual em que ele se encontra. Então, a comunicabilidade entre os dois planos é uma coisa natural que na Bíblia tem, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo. Teve uma oscilação na conexão de Severino, mas... Rei de Israel comunicando-se com Samuel morto e, ao mesmo tempo, veio trazer notícias. Jesus conversa com Moisés e Elias no Monte Tabor, que estavam mortos para muitos há mais de 500 anos. Então, essa comunicabilidade é perfeitamente natural. Agora, as pessoas com preconceito, dogmas, etc., dificulta o amor e a continuidade daquilo que é tão natural, a saudade, que é algo que é tão necessitado no ser humano que a gente só tem saudade de quem ama. Os bons deixam saudade. Por isso, se você, mesmo que você não receba carta do seu pai, de sua mãe, daqueles que antecederam, não pense que eles estão esquecidos de você ou deixou de lhe amar. Isso é perfeitamente normal acontecer. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de coisa demoníaca, porque isso é bíblico. Está no Evangelho, na primeira, na segunda revelação. Então, o preconceito e o desconhecimento é que trazem todas essas dificuldades. Mensagem de entes queridos. Teve uma oscilação na conexão de Severino. Ok. Severino. Eu deixei de ver vocês por um minuto. Eu lembrei até... Estou ouvindo, você está ouvindo? Agora estamos. Está ouvindo? Agora estamos. Teve uma oscilaçãozinha na conexão, mas estamos ouvindo sim agora. Júlio? Eu vi que houve mesmo. Vi sim. Mas eu concluí aí, eu digo que as pessoas estão perdendo muita coisa por conta de preconceitos, que poderia ser essa comunicabilidade entre os dois planos, uma coisa tão normal e tão natural, que Jesus a praticou, mostrando que é possível, né? Os antigos, o rei de Israel, também fez isso. E as pessoas chegou ao ponto de dizer que isso foi Satanás, quando no texto original está escrito que a mulher viu um Elohim, um Deus que subia, que era Samuel. E outros traduzem que é fantasma, para desvirtuar, mas cada um colhe o que planta, não há problema, a verdade é como a luz, você pode sufocar ela, mas depois ela floresce mais bela, mais bonita e mais forte. Há um tempo para tudo, já dizia o Eclesiastes, eu não tenho pressa. Perfeito, Severino. Gente, o nosso programa passa rapidinho, né? Muito conhecimento e a gente quer absorver o máximo e perguntar sempre mais. Vamos à última agora de verdade, de Márcia Valente. Márcia, ela faz o seguinte comentário. É o livro de Brian Weiss, creio que seja assim que pronuncie, também tem a mesma experiência. É o livro de Brian Weiss, não tem a mesma experiência, Márcia. O livro de Brian Weiss tem a experiência de um psiquiatra com a sua paciente, que era Caterina, uma jovem,
que fazer tratamento por dificuldades que ela tinha de convivência com problemas na encarnação atual. É diferente do doutor Eben Alexander, porque ele chegou a ter uma experiência de quase morte. É diferente. Ele com ele mesmo. O de Brian Weiss é o livro do Dr. Brian Weiss, lá nos Estados Unidos, com a sua paciente chamada Caterine. Meu abraço, querido Márcia Valente, e a nossa irmã lá de São Paulo, uma das diretoras, presidentes da RW Turismo, que eu a conheci em 1998 e até de lá para cá a gente se tornou assim irmãos e viajamos para Israel todos os anos, Turquia, Grécia, levando esse conhecimento de espiritualidade para aqueles que querem fazer turismo. A gente mostra a geografia e introduzimos a necessidade de ver Jesus, os apóstolos de Maria, os discípulos, em todos esses lugares, que enriquece a nossa alma e eleva o nosso espírito. Que maravilha. Júlio? Agora, infelizmente, a gente está realmente acabando. Tem muita gente ainda fazendo pergunta de todos os estados aqui, de alguns países, como Jeane já falou. Tem gente aqui dos Estados Unidos mandando abraços, muita gente elogiando. E, infelizmente, nosso programa chega ao fim. Severino, quer deixar suas considerações finais? Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela receptividade, pelo apoio aos nossos irmãos internautas, as pessoas de todos os países e estados que estavam conosco, e agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo maior, que disse que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou, e como nós somos suas ovelhas, a gente tem que ficar feliz por isso. E agradecer a ele e dizer que estamos aqui prontos para fazer, como diz a doutrina, um amanhã melhor do que hoje, e melhor do que ontem, né? Sempre procurando evoluir para que, com a nossa evolução, nosso esforço, a gente possa um dia realmente estar com ele no que ele tanto prometeu, no reino das bem-aventuranças. Que eles possam ficar com vocês, trazendo luz, trazendo paz. Meu abraço, querido, aí o pessoal de Aracaju, especialmente que nos hospeda virtualmente nesta noite, e que Jesus abençoe a Jeane, o nosso querido Júlio Todo-Poderoso, né, que deu esse apoio na internet, na parte técnica, e que Jesus possa nos unir e reunir sempre em sua luz, em sua paz. E uma boa noite a todos. Severino encerra com uma frase que vibra como um eco espiritual. A reencarnação é a maior prova da misericórdia divina. Nada se perde. Nenhuma lágrima é inútil. Nenhum sofrimento é esquecido. A cada existência, Deus nos devolve a oportunidade de acertar, aprender, amar de novo. Você entende o poder disso? Não há injustiça, não há acaso, não há sorte ou azar. Há apenas causa e efeito e o amor de Deus nos guiando de volta para Ele. Até mesmo Jesus confirmou, e Elias já veio, e não o reconheceram. João Batista era o mesmo Espírito, retornando para cumprir sua missão. A prova estava ali, diante dos olhos do mundo, e muitos não perceberam. Agora, o convite é para você. Não tema a morte, tema apenas não viver o suficiente para evoluir. Porque o tempo de despertar é agora. Deixe nos comentários. Eu reconheço o amor de Deus em cada recomeço. E compartilhe essa mensagem com quem precisa entender que a vida nunca termina, ela apenas continua em outra forma de amor.